Nós estamos na lição número 7. Lição número 7. E no domingo passado estudamos um terço da lição. Hoje nós vamos estudar o segundo terço da lição. Ué, pastor, ainda vai ter mais uma parte? Vai, ela é muito profunda a lição. Só que esta terceira parte, que não daremos hoje, daremos na quarta-feira. Então, convido os irmãos que estão conosco na Escola Bíblica Dominical. Então, hoje nós vamos à segunda parte do nosso estudo, tá bom? E aí, quarta-feira espero o irmão, espera a irmã, e aí na quarta-feira a gente vê a terceira parte. Amados, eu creio que todos os amados irmãos tiveram a alegria de, em casa, lerem a página 46 e 47 e 48. E quem não teve a oportunidade de ler em casa, fica como dever de casa todos os textos que estão na página 46. Porque nós vimos na última escola bíblica dominical o quê? Que o Senhor Jesus, como nosso resgatador, o Senhor Jesus, como grande general, nos tira do império das trevas e nos leva para o reino da sua preciosa, o quê? Luz. Nos retira da escravidão do pecado e nos conduz para a escravidão a Cristo. E de forma inesperada, ele simplesmente nos transforma em amigos e de forma mais inesperada ainda, nos dá o direito de sermos filhos de Deus. É muito privilégio. É muito privilégio, né? É assim incomensurável. Agora, eu e você somos então esse povo que é de Cristo. A primeira parte da lição é para nos localizarmos. Eu e você somos povo de propriedade exclusiva de Cristo. Por isso que o título da lição é Igreja, o meu povo. Igreja, o meu povo. Tá bom? E por isso que o texto áureo que está na página 45 diz: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aí vimos o que é povo adquirido. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Aí vimos como tudo isso aconteceu. Como era um fenômeno militar e como tudo isso aconteceu por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabendo que na página 46, Paulo escrevendo a Tito, diz assim no versículo 13 do capítulo 2, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu por si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas, o quê? Obras. Eu e você somos povo dele. Povo especial. Mas povo zeloso de boas, o quê? Então Jesus espera algo de nós. O que ele espera de nós? Está exatamente no ponto 2. Povo zeloso de boas obras. Ele espera o que está em 1 Timóteo 6 e 18. Ele espera o que está em Romanos 2 e 6. Vá agora para a página 47. Só o ponto azul que Heber destacou para nós. Ele espera o que está em 1 Timóteo 5 e 25. Ele espera o que está em Apocalipse 3 e 15. Ele espera de mim e de você o que está em 1 Timóteo 5 e 10.
o que está em Tito 3:5, o que está em Tiago 2:25, o que está em 1 Coríntios 16:14, aquilo que está em Atos 14:26, Jeremias 48:10, Tiago 1:14, 1 João 3:18, Atos 13:2, Tito 3:14. Lição de casa. Carlinhos, abrir cada um desses textos, olhar para si e dizer: ele espera isso de mim. Como é que eu estou? Como é que eu estou? Tá ok? Lidiane, a mesma coisa. A mesma coisa. Nós, no domingo passado, não fizemos isso. Ficou como lição de casa. Se você não teve tempo de fazer, faz essa semana. Aproveita o momento de leitura bíblica e diz assim: vou aproveitar e fazer meu dever da escola bíblica dominical. Porque tem dever de casa. Toda boa escola tem dever de casa, né? Agora, olha que interessante. Nós destacamos na última aula aqui, somos regenerados para as boas obras. E a maior de todas as nossas comissões é o ministério da reconciliação. Deus chamou a mim e a você para levar alguém a Cristo. Não é para convencer. Quem faz isso é o Espírito Santo. Não é para dizer que ele vai para o inferno. Quem faz isso é o Espírito Santo. A gente só anuncia o amor de Deus. E anunciando o amor de Deus, o Espírito Santo fará o resto. Então é ser testemunha dele. Por isso que nós terminamos na última aula no ponto 3. Povo adquirido para uma grande Se eu não fizer nada na vida, mas se eu pegar meu zap e dizer para alguém que Jesus o ama, já valeu a pena. Já valeu a pena. Se com minha boca eu confessar que Ele é o Senhor e que perdoa os pecados para alguém, já valeu a pena. Jesus me chamou e te chamou exatamente para isso. Para os irmãos terem uma ideia, eu, esta semana, não tive uma semana muito boa em matéria de saúde. Hoje já estou melhor. E eu acho que foi uma virose, né? Porque uma virose é aquilo que vem e te vira de cabeça para baixo. E depois você vai tomando água e recuperando, você vai ao médico, o médico não sabe o que você tem, aí quando não sabe o que você tem, aí é virose, né? Aí é virose. É uma expressão maravilhosa, né? Muito bem. Mas eu tive o prazer de, estando em casa, em alguns momentos, meu filho mais velho estava me acompanhando, mas de vez em quando ele deitava, descansava. Eu tive o prazer de 3 vezes ir ao portão, porque alguém estava batendo, e tentaram me evangelizar 3 vezes. Eu disse: Jesus, será que eu estou em pecado? Por isso que eu estou aqui caído, em pecado, com virose. Será que eu tenho que virar testemunha de Jeová? Até Mormon chegou junto essa semana, né? Foi um trabalho espiritual fantástico. E eu disse assim: ó Senhor, eu tenho a palavra da verdade e da reconciliação. Tem misericórdia de mim, porque eu é que tinha que estar falando. Eu tenho uma senhora que trabalha comigo e eu estou evangelizando com muita calma. É daquelas católicas apostólicas romanas. E ela me disse: Gedeon, essa semana eu consegui ir à casa do povo 2 vezes. Sabe como os católicos estão fazendo? Eles estão chegando na casa, batendo e dizendo: não precisa sair não. Eu quero só contar para você meu testemunho. E conta o testemunho. E ela disse: a pessoa chorou. Eu entrei, rezamos a Ave Maria, Padre Nosso, o Espírito Santo abençoou. Ó. E eu dizendo: Jesus amado, essa semana eu só consegui falar de ti para um único professor no colégio, na faculdade. Olha, irmãos, Deus fez tudo isso por nós, para levarmos o Evangelho. A aula de hoje, então, se destina a quê? Porque nós fomos exatamente até a página 48. A aula de hoje se destina a retirarmos um problema muito sério
que invadiu a igreja na época da Reforma. Quando Martim Lutero foi levantado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso para nos retirar da igreja existente na época, ninguém queria sair da igreja católica. Ninguém queria sair. Nós queríamos a reforma da igreja que existia. Mas eles nos excomungaram e disseram que a gente ia para o inferno. Todos os filhos de Lutero iriam para o inferno. E aí o Senhor teve misericórdia de nós, nos esclareceu. Veio imediatamente os solas, sola escritura, sola graça, sola fide, soli deu glória e solos Cristos. E aí as igrejas de ramificação protestante, inclusive o nosso nome foi pejorativamente dado por eles no início, surgiram. E aí o que acontece? Nós tivemos uma questão que foi essencial. Quando Jesus chama a igreja à existência, em Mateus 16, quando ele chama a igreja à existência, ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Até esse momento, nenhuma menção da igreja existia, a não ser em sombras no Velho Testamento. E aí o grande problema foi, quando a igreja surge, Cristo olha para esse povo e diz: é meu povo. Os dois grandes apóstolos que o Senhor levantou, Pedro e Paulo, como acabamos de ver nos textos, dizem: é povo de Cristo separado. Como é que ficam os judeus? O que é a igreja? A igreja é realmente o povo de Cristo? Sim. É um povo comprado por Cristo e separado por Cristo. Agora, e os judeus, como é que fica? Muita gente se levantou e muita gente disse: a igreja é simplesmente a continuação de Israel. Essa ideia foi defendida pelos nossos grandes homens na fé no início da igreja protestante. Então, todos os reformados, e no início nós acreditávamos pia e totalmente que nós éramos a continuidade de Israel. Nós críamos assim, tá? Nós da ramificação protestante, que Deus não teria dois povos, que Deus teria um só povo que começa no Velho Testamento e que continua no Novo Testamento. E nós durante muito tempo acreditamos que Israel então tinha sido rejeitado completamente por Deus e que tudo que Deus queria fazer por intermédio de Israel agora faria pela igreja. E, obviamente, a igreja sendo um novo Israel de Deus, na igreja se cumpririam todas as profecias grandiosas quanto a Israel. É óbvio que vocês estão olhando para a minha cara e estão dizendo assim: não está cheirando boa coisa. É lógico que não está cheirando. Papai já ensinou para a gente que são dois povos, com dois destinos. É óbvio, calma, eu vou chegar no papai já já. Estou pegando a história e vou chegar no papai já já. E aí o que acontece? Durante muito tempo nós acreditamos que Israel realmente tinha sido rejeitado completamente e eternamente. Israel todo estaria perdido e que agora a igreja seria o novo Israel. E que todo Israel estaria condenado definitivamente ao inferno. E que a igreja assumiu a posição de Israel. E assumindo a posição de Israel, a igreja então vai eternamente, e na igreja se cumpririam todas as promessas quanto a Israel. Que a igreja seria a continuidade de Israel. Assim pensam, irmãos, até hoje, os irmãos de tradição reformada. Presbiterianos, anglicanos, batistas reformados, e já tem, infelizmente, com todo o respeito, já tem pentecostais reformados, que são pentecostais que seguem a linha do calvinismo. E assim pensa
Calvino. Entretanto, Jacó Armínio, guiado pelo Senhor Jesus, fez uma grande revolução no meio da igreja protestante, como nós já sabemos. Jacó Armínio foi o primeiro a se levantar e dizer, peraí, não tem essa história de um indivíduo ter sido escolhido para ir para o céu e para o inferno antes de ter nascido, não. O amor de Deus é para todos. O amor de Deus é para todos. Que história é essa de que uma vez salvo, está salvo para sempre? Não se segure no Senhor até o último dia, não, para você ver onde você vai. E aí surge quem? Surge no meio dos reformados, os reformados dos reformados, chamados arminianos. E aí, como se não bastasse, o Senhor limpando a doutrina, como nós estudamos no ano passado, todinha a história da igreja, surge a partir de 1870, gente dizendo, não acabou a operação do Espírito Santo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Continua tendo batismo com o Espírito Santo. Continua tendo milagres. Continua tendo graça de Deus. Continua manifestando a glória de Deus. E aí gente como Ruth, que deu testemunho domingo passado. E aí mais um corte teológico grande. Surge nós, os malucos, como eles dizem, dos pentecostais. Os que acreditam que não cessou a glória de Deus. Não cessou a glória de Deus. E aí surgiu nós, os malucos, que acreditam que Jesus não só salva, mas também cura, batiza com o Espírito Santo e está voltando para buscar seu povo. Muito bem. Então, peraí, pastor. Nós não acreditamos que a igreja é o novo Israel? Tá maluco? Como diria meu avô, por parte de mãe, crê em Deus Padre. Mas de maneira alguma, ele brincando, ele dizia assim, crê em Deus Padre. Mas de maneira alguma. São dois povos. São dois povos. E o Senhor ama tanto Israel que o Senhor ainda vai tratar com Israel. Tem a grande tribulação. Os irmãos reformados, eles acreditam tanto que a igreja é o novo Israel que eles dizem que a igreja é que vai passar pela grande tribulação. Meu amigo, ó, tá maluco. São dois povos. São dois povos. Israel é amado por Deus desde o início do mundo. A igreja é amada por Deus antes da fundação do mundo. Agora eu quero que você compreenda que no céu, no futuro, haverá sim, aí sim, lá, um só povo, um só pastor, um só rebanho. Então, o Israel que será salvo, a igreja que salva se reunirão como um só povo diante de Deus. Então, em primeiro lugar, tome muito cuidado, porque quando Cristo trouxe a igreja, ele estava falando, é meu povo, mas é um novo povo. Hoje só vou tratar isso com os irmãos. A igreja é o novo povo de Deus. Tá bom? João 1, 11 a 14 está na página 48. João 1, 8, 11 a 14 está na página 48. Todos os textos, em sua maioria, estão aqui na palavra de Deus. Vamos bem devagar, bem devagarzinho, para que essa verdade bíblica não saia do seu coração. Pegue a revista na página 48. Achou? Quem não está com a revista, abra em João 1, 11 a 14. Olha o que diz João 1, 11 a 14. Veio para o que era o quê? Seu. E os seus não o quê? Vamos juntos, devagar. Quem eram esses? Está falando de Jesus e Jesus veio para os judeus. E Jesus direto diz isso. Jesus direto diz, ó, eu vim para o meu povo, eu vim para o meu povo, eu vim para o meu povo. Teve uma vez que antes de curar, ele disse assim para a mulher Cirofenícia, minha senhora, ó, chora não, mas eu vim antes para o povo de Israel.
Rapaz, a mulher chegou num ponto de humilhação tão grande que ela disse, eu não quero o que o Senhor está dando na mesa de Israel, não. Eu quero o que cai. Pode deixar. Só o que cai já é o que eu preciso. Jesus disse, que fé. Vai que a tua filha está curada. Ele veio para o que era seu. Ele chora antes de Jerusalém e em Jerusalém dizendo assim, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, eu queria te congregar. E tu não conheceras a visitação do teu rei. Sim, João está correto. Veio para o que era seu e os seus não o quê? Receberam. Mas a todos quanto receberam. Todos. Já está falando de quem? De gente fora de Israel. Está falando do Brasil para Cristo em 2019. Todos quanto receberam, deu-lhes, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos o quê? Aí o ódio. Aí não. Filho de Deus só somos nós, judeus. Porque nós é que somos filhos de Abraão. Filho de Deus. Já imaginou um texto desse na época? Deus de misericórdia. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui é uma flertazinha de João a todos aqueles que diziam, não, nós temos o sangue de Abraão, nós temos o sangue de Abraão. Na carne, na nossa carne, no nosso prepúcio, está o sinal de que somos de Deus. João chega e diz, Filho de Deus não nasce do sangue, nem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus. Quem fez isso foi o próprio Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora vamos para 2 textos. Então veja que aqui você já tem a noção de que, primeira verdade, Jesus veio para os seus. Segunda verdade, foi rejeitado. Quem falou muito bem sobre isso em Mateus foi o meu cunhado. Nas explanações de Mateus, ele começou a rejeição. Eu não sei se você, Cícero amado, você continuou a rejeição ou se toda a parte de rejeição foi com o Elias. Não me lembro ao certo. Foi com Elias, isso. Quem quiser depois ouvir, é de que capítulo que você tratou desse assunto? De 13 a 19. Está tudo no nosso YouTube. Ainda hoje, se inscreva no YouTube. Vamos junto. Atenção. Abra agora comigo em Lucas capítulo 19. Abra Lucas 19. Pastor, não está na revista? Tá. O Weber colocou aqui, Lucas 19. Aí eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Lucas 19. Lucas capítulo 19 mostra direitinho essa verdade da rejeição. Porque aqui é um fato muito interessante com Cristo. Muito interessante. Em Lucas capítulo 19, o versículo marcado foi o 14. Mas aqui você tem Lucas 19, meu amor. Isso, Lucas capítulo 19. Vamos começar a partir do versículo 11. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu, Jesus, e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém. E cuidavam que logo havia de manifestar-se o reino de Deus. Vamos interpretar isso aqui devagar. Presta atenção. O povo e os discípulos disseram, é o Messias. Jesus fazendo um milagre, tanto no atacado quanto no varejo.
palavras que todas as autoridades tinham que baixar a cabeça. Não sei quantos se lembram da leitura bíblica de Lucas, foi sexta-feira. O texto de sexta foi muito interessante, vocês se lembram? O Jesus cura aquela senhora que andava assim, ó. Se lembra? Andava assim. Aí o que acontece? O principal da sinagoga chegou e disse assim: não dá para mandar ele parar de fazer milagre no sábado, então desistiu. Você viu o que o principal da sinagoga fez? Ele disse assim, ó, vocês venham para ser curados de segunda a sexta, mas sábado não. Está lá no texto, é muito interessante. Ele desistiu de brigar com Cristo. Ele brigou, foi com o povo, ó, vem para ser curado de segunda a sexta, sábado não. Depois você lê em casa, eu quando estava comentando com os meninos em casa, eu quase morri de rir. Quase morri de rir. Eles desistiram. Não adiantava mesmo. Não vem. Vem para ser curado todo dia, menos sábado. Aí Jesus, uma lapada neles. Então Jesus fazendo milagre no varejo e no atacado. Jesus com palavras poderosas. Chegou um momento simplesmente de ir a Jerusalém. Quando ele está se dirigindo a Jerusalém, o que é que todo mundo pensava, gente? Ele vai chegar em Jerusalém, vai arrebentar Pôncio Pilatos. Se lembra de quarta-feira onde estava a Judeia, bem aqui? Não é possível que você já esqueceu, Ruth. Você estava sentado aí na quarta, ó, bem aqui a Judeia. Então Jesus estava vindo para Jerusalém, vai arrebentar Pôncio Pilatos. E olha que maravilha, quem é que está em Jerusalém nessa época? Herodes, que era o governante da Galileia. Está aqui, ele já destrói os dois ao mesmo tempo. Já toma o poder da Galileia e da Judeia, e já sobe, já domina a Palestina. Da Palestina já sobe, já domina o Império Romano inteiro. E nós vamos governar. Era isso que eles pensavam. Por isso que o texto diz aqui no versículo 11, e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porque estavam perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino, o quê? Mas eles esperavam o reino de Isaías, Rosa, que destrói todo mundo, que é poderoso e etc. Aí o que acontece? Disse Jesus: certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Adivinha quem é esse homem nobre? Que partiu para uma terra remota para tomar um reino e voltar depois. Vamos juntos. E chamando 10 servos seus, distribuiu a eles 10 minas e disse: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam e os mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Jesus já estava dizendo: gente, eu estou indo para Jerusalém para morrer. Porque tal como o indivíduo aqui, lá eles me verão e dirão: nós não queremos você como rei. Nós não queremos você como rei. Olha que interessante. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse, chamando aquele servo a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. Aí vem a parte dos servos e do dinheiro. Aí tem um que ficou com 5, multiplicou, deu 10. O que ficou com 2, multiplicou e etc. Aí o que ganhou 1 escondeu, que nem fizeram na outra parábola, e ele disse: servo mau e etc. podia dar para os banqueiros. E aí, olha que interessante, versículo 24. E disse aos que estavam com ele: tirai a mina deste servo mau e dai a quem tem 10 minas. E disseram eles ao Senhor: mas Senhor, ele já tem 10 minas. Versículo 26. Por isso vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, e o que não tiver, até o que tiver, lhe será tirado. Aí vem o que eu quero, o versículo 27, que completa o versículo 14. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles,
É para fazer o quê? Traz aqui e matai-vos diante de mim. Jesus aqui, através de uma parábola, estava dizendo, eu vou entrar em Jerusalém, eu vou ser morto. Mas pode ficar tranquilo. Não é Tito que vai destruir esses que me mataram. Sou eu, usando o Tito, quando destruir Jerusalém. Mas aqui Jesus então me ensina que ele seria rejeitado. Ou seja, o rei na sua terra é rejeitado. O rei na sua terra é rejeitado. Muito bem. Agora vamos para Atos, capítulo 3. Não está na revista, só está na revista a referência. Foi colocada assim para que possamos ler. Em Atos, capítulo 3, você tem a balbúrdia da cura do pobre que estava sentado pedindo esmola. E os irmãos sabem. Esmolinha, uma esmolinha, uma esmolinha. Pedro e João dizem, nós não temos ouro e prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus, o quê? Levanta e anda. E ele levantou. Rapaz, a multidão inteira veio. E aí Pedro aproveitou este momento e fez um dos discursos mais lindos da palavra de Deus. Quer aprender a pregar? Leia Atos e ouça Pedro. Ouça Pedro. Fantástico. Sermão com começo, meio e fim, fantástico. Ele começa o sermão a partir do versículo 12. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, quanto para a nossa própria virtude ou santidade, para que fizéssemos andar esse homem? Pedro está dizendo, está pensando que é a gente? Não foi a gente, não. Aí ele continua, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, e negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedisse que vos desse um homem homicida. Pedro aqui jogando na cara deles que eles rejeitaram o próprio Filho de Deus. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o nome fortalecer, e este que vedes e conheceis. E a fé, que é por meio dela que esse nos deu, na presença de todos vós, esta que restaurou a saúde a este homem. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já antes, pela boca dos seus profetas, havia anunciado que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos. Olha aí, de novo falando com o povo, se arrependa. Muda de vida. Rejeitaram o rei, muda de vida. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, só que a ele vós ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que escutar esse profeta, e acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminado dentre o povo. Olha que interessante. Jesus, na parábola, se apresenta como o rei. Aqui, o apóstolo Pedro diz, esteve no meio de vós o profeta de Deus. Ou
Só que esse profeta é diferente. Ele não só trazia a palavra de Deus. Cuidado com isso. Fundamental agora. Todos os profetas do Antigo Testamento traziam a palavra de Deus. Jesus, ele é a palavra de Deus. A rejeição aos profetas já trouxe problema. A rejeição a Cristo, aí é brincadeira. Aí está pedindo a grande o quê? Tribulação. Aí está pedindo a grande tribulação. E é por isso que destacamos o 23 e agora vamos. 24. E todos os profetas desde Samuel, todos quanto pois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto de Deus que Deus fez com Abraão, dizendo, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós. O enviou a vós, para que nisso vos abençoasse. Mas vós, vos o quê? Desviastes. Cada um das suas próprias o quê? Está bem claro que Cristo veio para os seus e os seus o rejeitaram. Nós poderíamos multiplicar o número de textos. Ficou bem claro isso? Glória a Deus. Agora vamos para a questão maravilhosa da igreja. Da igreja. Abra agora o texto difícil para os judeus, que está em Atos 13. O texto doloroso para eles. Como eles queriam que não existisse esse texto. Como eles desejaram isso. Vamos juntos. Atos capítulo 13. Em Atos 13, Paulo está em uma grande viagem, que foi a sua primeira, o quê? Viagem. Ok? E aí, Deus operando, ele e Barnabé, Deus operando, ele e Barnabé, adivinha quem é tomado de ciúmes e faz com que o povo se levante para arrebentar Paulo em cada cidade que ele vai. Adivinha? E você quer me vender a ideia de que nós somos a continuação de Israel? Irmãos, até Cristo disse, a lei termina com João. Nós somos um novo povo. Por isso que nós não temos dentro da igreja candelabro, símbolos de Israel, não tem aqui sumo sacerdote, aqui não tem nada disso. Nós somos um outro povo. E infelizmente nossos irmãos que romperam com a igreja católica não conseguiram ver isso. Mas o Senhor nos mostrou isso depois, numa nova luz. Nós não somos o novo Israel. Israel é Israel. Nós somos a igreja, nós somos um novo povo. Agora, aqui no céu seremos um só povo, sim. Com um só pastor, sim. Olha os judeus, irmãos. Atos 13. Em Atos 13, a partir do versículo 44, você tem uma descrição de Paulo e o que a igreja sofria quando os judeus ouviam o cristianismo. Porque quando os judeus ouviam o que era o cristianismo, os judeus diziam, peraí, que palhaçada é essa? Peraí, que palhaçada é essa? Que história é essa daquele nazarenozinho ser Deus? Do nazarenozinho ser o Messias? Que história é essa que não precisa de circuncisão? Que história é essa de que basta crer nele que está salvo? Ah, vá tomar banho na soda. Nós é que somos os guardiões da glória de Deus. Não há salvação fora de Israel. Palhaçada dessa. Deus escolheu outro povo. Está brincando com a minha cara? Israel é a luz eterna de Deus. Olha o que os judeus faziam, onde o evangelho chegava. Vamos devagar aqui. Abriram comigo então em Atos capítulo 13.
Vamos agora, por gentileza, ao versículo 44. Bem devagar. Versículo 44 diz assim: E no sábado seguinte, ajuntando-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, porque depois que os milagres foram feitos, a cidade, para ouvir Paulo e Barnabé. Aí os judeus ficaram assim, peraí, palhaçada é essa? Então os judeus, versículo 45, vendo a multidão, encheram-se de quê? E blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Eles fizeram isso em todas as cidades. Depois de blasfemar, eles conseguiam influenciar os grandes líderes da cidade para dar uma pequena surra, uma surrinha básica. Aquela preventiva, estou te batendo para você não voltar, tá entendendo? E despediam. Então os judeus, vendo que a multidão os seguia, encheram-se de inveja e blasfemaram, contradizendo o que Paulo dizia. Versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usados de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais, e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim mandou. Olha que interpretação. Deus de misericórdia. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas a salvação até os confins da... Será para Israel. Esse texto era para Israel. Veio a palavra de Deus a Israel, e Israel rejeitou. Pois agora Deus levanta um novo povo para pregar para um povo que não era povo dele. E ele chama de novo povo um povo que o judeu chamava de amaldiçoado, maldito. Eles estão aqui interpretando o final de Mateus. Mateus 28, nosso tema desse ano. Portanto, ide. Fazei discípulo de todas as, ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho, o quê? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos... Vocês rejeitaram. E agora Deus simplesmente alcança um povo que não era povo. Olha o versículo 47. Porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, para que seja a salvação até o confim da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegravam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitavam algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade, porque eles sempre tiveram a bênção de Abraão, sempre tiveram o dinheiro do mundo, então quem tem o dinheiro manda. E levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e lançaram fora dos seus o quê? Limites. Só que o versículo 52 diz: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito o quê? Um novo povo. Vocês rejeitaram? É um novo povo. Amados irmãos, vá agora, por gentileza, ao livro de Romanos, capítulo 10.
Pastor, até agora eu só estou vendo que realmente Jesus rejeitou Israel e Israel rejeita Jesus e Jesus agora se destina aos gentios. Mas ainda não vi essa história de novo povo. Então calma. Em Romanos capítulo 10, você tem o texto de Romanos 10 todinho com Romanos 9, falando da rejeição de Israel quanto a Cristo. E a palavra de Cristo e o Evangelho. Olha que interessante em Romanos capítulo 10, exatamente no versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouvirão? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até o confim do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não o quê? E fui manifestado aos que por mim não me perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha que interessante, irmãos. Aqui, em Romanos 10, depois de Paulo falar toda a rebeldia dos judeus, ele diz, em razão disso, que Deus simplesmente estendeu sua mão, sua alma, seu coração a um povo que não era povo dele. E foi achado por gente que nem procurava ele. Foi por causa de vocês que brincaram com a palavra dele. E isso vai trazer, obviamente, ciúmes. Meu Deus, pastor, que interessante. Agora vá comigo, por gentileza, porque Paulo aqui fala de dois textos no Velho Testamento. O primeiro texto está em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Versículo 21. Se não me falha a memória. Isso. Moisés, perto de morrer, Deuteronômio 32, perto de morrer, repete a lei, fala e etc. E ele diz algo interessante em Deuteronômio 32 que foi objeto de análise e argumentação de Paulo em Romanos 10. Olha o que diz Deuteronômio 32, versículo 21. Vamos começar no 20. E disse, esconderei meu rosto deles, e verei qual será o seu fim. Porque são geração de perversidade, filhos em que não há lealdade. Meu Deus do céu, Deus dizendo isso a Israel. A zelos me provocaram com aquilo que não é de Deus, com suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei com ciúmes, com os que não são povo. Com nação louca, os despertarei a ira. Olha para mim. Como é que você faz uma mulher
tremer de ciúmes e de ódio. Porque é esse o contexto. Traga na frente dela uma outra mulher. E diga, eu agora amo essa mulher e não amo mais você. Faça isso. Faça isso. E veja se você sobrevive. Escute. Israel só poderia sentir ciúmes como? Se eu, Israel, diga, eu sou povo. E eu, Israel, por ser povo, me achando o máximo, olhe para todo mundo que está fora dos limites de Israel, aquele mapinha de quarta-feira que vimos, todo mundo que estava fora dos limites de Israel, eles chamavam de gentinha. Gentinha. Sujeitos sem vida. Sujeitos fora da promessa. Sujeitos não circuncidados. Gentinha, daí o nome gentil. Agora, você já imaginou o que é ouvir de Deus o seguinte? Vou despertar ciúmes e ira de vocês. Como é que você desperta? Pegando gentinha e dizendo, meu povo, ah, meu amigo, ah, meu amigo. Porque quem éramos nós? Desprezados. Quem éramos nós? Ninguém. Quem éramos nós? Nada. Agora quer matar o judeu na unha? Bota um outro do lado e diz, meu povo. Uma das razões pelas quais Paulo, Silas, Barnabé eram arrebentados em tudo que é canto que iam, é porque que história é essa de Deus ter um novo povo? É só Israel. Abre em Isaías 65. Calma que o pior texto ainda vem. Eu ainda vou chegar em Oséias. Abre em Isaías 65. Isaías 65, versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achada por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Sim, Deus tem um novo povo. Um novo povo. Por isso, em Romanos 10, se diz, como vocês rejeitaram, o evangelho chegou aos gentios. E chegando aos gentios, se cumpriu o que estava em Moisés. E se cumpriu o que estava, Moisés, Deuteronômio, que acabamos de ler, e se cumpriu o que estava em Isaías. Agora ninguém esperava que Paulo usasse Oséias. Oh, Deus de misericórdia. Oséias. Olha que interessante. Quando você pega Oséias capítulo 2, você tem um dos textos mais dolorosos para Israel. É horrível esse texto para Israel. E termina no versículo 23, em razão da rejeição de Israel,
dizendo assim, versículo 23. É porque não há tempo de ler tudo, irmãos. Mas em casa leia. Deus prometendo, semeá-la-ei, Oséias 2, isso. Versículo 23, meus amores. Vamos lá. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Ló-Ruama. E a Ló a me direi, tu és meu povo. E ele a mim dirá, tu és o quê? Você sabia que tem traduções desses termos? Há Bíblias que dizem assim, direi a desprezada. Há Bíblias que diz, direi a desfavorecida. E há Bíblias que direi, olha o nome da mulher, não sou povo. Não sou povo. Tu és meu povo. Tu és o quê? Meu povo. Adivinha de quem está falando? Olha o que Paulo faz com um texto desse, em Romanos 9. Que tadinho, os pobres calvinistas, por terem problemas sérios de interpretação, dizem que Romanos 9 é o capítulo da eleição, é de dar dó. Pode ficar tranquilo, está chegando Romanos 9. Romanos 9 nós vamos ter 3 áudios, vai ser 3 dias para Romanos 9. E nenhum calvinista mais vai enganar ninguém na igreja de Deus. Tá? Está chegando Romanos 9. Estamos em Lucas, daqui a pouco é Atos, daqui a pouco é Romanos. Fica tranquilo. Olha que interessante, irmãos. Em Romanos capítulo 9, vem falando da rejeição e da tristeza de Deus pela incredulidade de Israel. E da absoluta graça de Deus de fazer o que bem quer quanto à sua soberania. Fantástico o nosso Deus. Aí olha que interessante. Versículo 20. Pegou comigo? Vamos juntos? Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu? Que a Deus diz, porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aí tadinho dos calvinistas, olha aí, eleição incondicional, um já nasceu para o inferno, outro para o céu. E mal compreende que o Romanos 9 se interpreta com Romanos 10 e 11. Meu Deus do céu, que dificuldade é essa? É de dar dó. Mas nós chegaremos lá. E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse o conhecer das riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para que a glória, para que com esse já preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só entre os judeus, mas também entre os... Só pensa, eu sou vaso de misericórdia. Olha que grandiosidade. Eu sou vaso de quê? Agora vamos juntos. Como também dizem Oséias, chamarei meu povo
ao que não era o quê? E amada a quem não era amada. É aquele texto de Oséias. Eu quero tradução diferente agora. E aqui na minha frente. Aqui, ó. Olha que interessante, em Oséias, ó. Semearei Israel para mim na terra, compadecer-me-ei da desfavorecida. E a não meu povo, era isso que eu queria, não é Romanos, era Oséias. Desculpa. Lá a expressão é, na fiel corrigida, lai leroi, né? E, não meu povo direi, tu és meu povo. E ele dirá, tu és o quê? Meu Deus. Obrigado, Joel. Isso. Isso, ó. Lohuama significa desfavorecido. Loame, ou seja, não é meu povo. Direi, és meu povo. Obrigado, Joel. Amados irmãos, então, olhe que interessante. Sim, Deus tem um novo quê? Povo. O Senhor Deus Todo-Poderoso tem um novo povo. E vem cá, como é que vai ficar Israel? E Israel como vai ficar? Amados, não se preocupe, Deus não deixou de amar Israel. Deus continua amando Israel. Quando nós estivermos nas bodas do Cordeiro, infelizmente aqui estará transcorrendo a grande o quê? E aí Jesus retorna. E o Senhor retornando, Israel o receberá e será salvo. E aí seremos um só povo, com um só pastor. Irmãos, que Deus misericordioso. Que Deus amoroso. Um novo povo. Os desfavorecidos, os jogados para escanteio, os gentios, a gentinha. Meu povo. Quem não era amada, minha o quê? Amada. Agora, para terminar a lição. Amados irmãos, quando a igreja surgiu, tudo isso que vou falar agora está na página 48 e 49 que os irmãos lerão em casa. 48, 49 e parte da 50. Que os irmãos lerão em casa. Quando a igreja surgiu, nós éramos mais uma seita do judaísmo, graças a Deus. Pensaram que a gente era parte do judaísmo, como fariseus, saduceus, herodianos, zelotes. E aí a gente estava junto com eles. Ia até para o templo junto. Muitos de nós continuavam no início ainda circuncidando os filhos. Inclusive no início das igrejas tivemos uma polêmica muito grande. Se continuava toda a tradição judaica ou se acabava. Aí tivemos o primeiro concílio e houve por parte dos apóstolos a seguinte decisão. Que se retire dos ídolos. Que mais, gente? Eu estou ficando velho. Elias, me ajude. Do sufocado, dos ídolos, e o resto vai vivendo. É Atos 15. E ó, o resto, gente, é um outro povo, deixa viver. Só que aí ocorreu o seguinte. Judeus foram se convertendo. Chamaram a gente no sinédrio e disseram, para de pregar essa porcaria. Deram um cacete quando chamaram a gente no sinédrio. E depois de apanharmos, ainda falamos. Ninguém nos cala. Importa obedecer a Deus. Que os homens. A igreja cresce e os judeus nos perseguem. O que aconteceu, irmãos?
cerco de Jerusalém. Houve uma profecia, está tudo escrito aqui. Eu não tirei do nada, está tudo escrito aqui e a fonte de onde tirei. História da igreja, Irland Carnes. Houve uma profecia dizendo para que a igreja saísse antes de Tito cercar Jerusalém. Muitos irmãos saíram. Imediatamente, obviamente, depois do Pentecoste, a igreja começa a crescer pelo mundo. Esses que saíram, os judeus disseram, não são mais judeus, são traidores, porque eram para ter ficado e ter combatido Tito. O negócio é o seguinte, não tem mais nada a ver conosco. Nesse momento histórico, a igreja se separa completamente do judaísmo. E aí, depois que fomos separados completamente do judaísmo, absolutamente do judaísmo, para a igreja crescer, Deus se utilizou de um método fantástico. Pegou o Império Romano e nos tentou arrebentar. Cada sangue derramado, como Tertuliano falava, era semente de quê? De um novo cristão. 10 grandes perseguições. A igreja alcança o mundo inteiro. E aí Constantino aceita Jesus, aquele problema histórico que estudamos. Constantino resolve dar uma mão para a igreja. E aí a gente que não tinha templo passa a ter templo. A gente que não tinha dinheiro passa a ter dinheiro. A gente que não tinha poder passa a ter poder. Aí fomos decaindo, até que Martinho Lutero, e antes dele, John Hus, e antes dele, John Wycliffe, e antes dele, Deus levantou e hoje somos o que somos. Amados irmãos, creio que ficou muito claro que a igreja não é a continuidade de quê? De Israel. Creio que ficou muito claro que a lei perdurou até João. Creio que tenha ficado claro que nós somos um novo povo. É por isso que aqui no Brasil para Cristo não tem candelabro. É por isso que igreja nenhuma do Brasil para Cristo tem adoração a Israel. É por isso que igreja nenhuma do Brasil para Cristo tem a festa dos tabernáculos, a festa do Pentecoste. A gente não tem sumo sacerdote. A gente é a igreja. Nós somos um novo povo, com um novo destino. Mas que oramos por Israel, tá bom? Cuidado, porque Martinho Lutero tem um livro pedindo a destruição dos judeus. Cuidado. Nós não somos. Nós oramos por Israel. Nós oramos pela paz de Israel. Nós oramos pela prosperidade de Israel. Nós oramos para que Deus tenha misericórdia de Israel. Mas quer ouvir algo? Quer ouvir algo? O menor de nós é maior do que aqueles que vivem à luz do Velho Testamento. E quem disse isso foi Cristo. Não há ninguém no Velho Testamento maior que João Batista. Só que eu e você, que um dia aceitamos Jesus, o menor de nós é maior do que eles. Então, irmãos, com todo o respeito, aos malucos que querem judaizar a igreja, não dá. O livro de Gálatas foi escrito para isso. O livro de Hebreus foi escrito para isso. E é isso que vamos na quarta-feira fazer. Nós vamos encerrar essa terceira lição na quarta-feira. E aí eu te espero na quarta-feira. Tá bom? Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento tão lindo e maravilhoso. Te louvamos pela tua graça.
Ó, nós que éramos desfavorecidos, nós que éramos não amados, nós que estávamos longe das tuas promessas e graça, agora fomos chamados e abençoados e edificados. Nós somos a tua igreja, e louvado seja o teu nome, para todo sempre. Amém. Glória a Deus.